Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias com Miguel Gato. Mais de 36 mil eleitores são hoje chamados às urnas depois da segunda volta das eleições presidenciais ter sido adiada em 20 freguesias e secções de voto em algumas das zonas mais afetadas pelo mau tempo em Portugal. Votam os eleitores dos concelhos de Alcácer do Sal, a Ruda dos Vinhos e também da Gulgã. Além destas três autarquias, a votação foi também adiada em 2 secções de voto de Santarém, numa freguesia e numa secção de voto em Rio Maior e em freguesias do Cartacho, de Salvaterra de Magos e também de Leiria. Tudo isto acontece apesar de já se saber o vencedor das presidenciais. António José Seguro foi eleito Presidente da República no passado domingo com quase 3 milhões e meio de votos contra 1,7 milhões de André Ventura. António José Seguro, que toma posse no início do próximo mês. Marcelo Rebelo de Sousa acredita que os eleitores impedidos de votar na semana passada vão responder à chamada e, por isso, acredita também numa baixa abstenção nestas secções de voto. Aí é uma coisa que os portugueses mostraram. É que quanto maior é o desafio, mais lá estão na mesa de voto. Mas agora já Qual é a motivação? Com quem diz, se não sou eu a realmente ir votar por aquilo que é fundamental para a minha vida, então quem é que é? É o outro. E os portugueses responderam isso. Muitos pensaram, não, vai aumentar a taxa de abstenção na eleição presidencial. Agora já é um presidente eleito. Mas eu sei, já é um presidente eleito e está quase a entrar em funções. Mas isto significa que amanhã, se houver eleições autárquicas, eu não tenho dúvida que as pessoas votam ainda com mais força. O Presidente da República ontem em Alcácer do Sal também aproveitou para deixar um recado ao Governo. Marcelo Rebelo de Sousa defende que as vítimas da tempestade Christine não devem ser impedidas de receber apoios do Estado por terem dívidas fiscais. Esse aí tem que ser protegido. Aí tem havido uma preocupação de encontrar com medidas, para já imediatas, a suspensão de obrigações fiscais, ou do cumprimento de obrigações fiscais, e depois tem que se ver, efetivamente, como é que as pessoas recuperam de forma a poderem pagar impostos. Não podem ser penalizados por isso, é isso? Não, sobretudo devem ser ajudados por aquilo que lhes aconteceu. Exatamente, não é só não ser penalizados, mas terem um regime mais favorável por causa disso. O Governo definiu que quem tem dívidas ao fisco não merece apoios do Estado para colmatar os estragos do mau tempo, medida com a qual o Presidente, ainda em funções, não concorda. O chefe de Estado disse ainda ontem que apenas 12 mil das cerca de 100 mil participações relacionadas com os efeitos do mau tempo feitas às seguradoras foram já despachadas. Termina hoje a situação de calamidade decretada pelo Governo desde o dia 28 de janeiro. A situação de calamidade foi prolongada por 2 vezes por parte do Executivo, a primeira por causa da depressão Christine e depois por causa das dispersões que se seguiram, Leonardo e Marta, e também por causa dos estragos verificados um pouco em todo o território, mas sobretudo na região centro. A situação de calamidade está neste momento decretada em 68 concelhos do país. Termina hoje às 11h59 da noite. Também termina a isenção de portagens para as zonas mais afetadas pela depressão Christine, que tem abrangido troços da A8, da A17, da A14 e também da A19. Importante recordar que ontem a Comunidade Intermunicipal da região de Leiria enviou uma carta ao Presidente da República a solicitar que o período de isenção de portagens nas autoestradas A8 e A19 voltasse a ser prolongado. Na carta justifica o pedido a Comunidade Intermunicipal de Leiria. Querem que se mantenha a isenção de portagens por razões de mobilidade, de equidade e de solidariedade para com uma região que foi severamente atingida, é o que se pode ler em comunicado. A Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal pede apoios para a comunidade pescatória que perdeu os rendimentos devido ao mau tempo. Apelo feito em declarações aos jornalistas no final
da visita do Presidente da República ontem. A autarca Clarice Campos explica que a comunidade pescatória da Carrasqueira foi muito afetada pelo temporal, aponta para cerca de 30 pescadores que estão ainda sem pescar há vários dias. Já a autarquia de Almada, na margem sul, apela à população para que se mantenha afastada dos locais interditos por risco de derrocadas, nomeadamente na zona de Porto Brandão, Azinhaga dos Formosinhos e as Arribas e Pontões da costa da Camparica. Entretanto, desceu o número de pessoas sem eletricidade em Portugal, são agora 26 mil clientes, cerca de menos 4 mil do que no balanço anterior feito pela E-Redes. Os clientes mais afetados pertencem às zonas que foram fustigadas pela Depressão Christine. Nessa zona mais crítica são 16 mil pessoas que, à data de ontem, ainda não tinham eletricidade às 5 da tarde. A Proteção Civil registrou quase 400 ocorrências entre a meia-noite e as 6 da tarde de ontem. A sub-região de Coimbra continua a ser a mais afetada, seguida do Oeste e também da Grande Lisboa. Na atualidade internacional, Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia quer no mínimo 20 anos de garantias de segurança para assinar um acordo de paz. O presidente ucraniano esteve no sábado, ontem, na Conferência de Segurança de Munique, que termina hoje. Além das garantias de segurança, pediu também que seja definida uma data clara para a entrada da Ucrânia na União Europeia, o que adianta o jornal The Guardian. Na conferência de imprensa, Zelensky revelou também que até agora os Estados Unidos só ofereceram garantias de segurança até 15 anos. Vamos ainda ao futebol. Futebol Clube do Porto e Sporting entram hoje em campo para o campeonato, numa altura em que a atualidade desportiva continua a estar marcada pelas polémicas do jogo entre os dois clubes. Futebol Clube do Porto enfrenta o Nacional na Madeira às 3h30 da tarde e ontem, na divisão à partida, o técnico dos Dragões foi questionado sobre os incidentes da última jornada no Estádio do Dragão, com apanha-bolas a esconderem bolas no terreno do jogo. Ora, Francesco Varioli diz que a atenção devia estar no que acontece dentro das quatro linhas. Nós estamos sempre a encontrar razões para desviarmos a atenção do jogo. Li um artigo esta manhã sobre isso, sobre como quão rápido nos esquecemos sobre a bola e sobre o futebol e sobre o que acontece em campo, e acho que a atenção deveria estar aí. About the football and about the things that are happening on the pitch, and I think the attention somehow needs to be there. Já o Sporting recebe o Famalicão no estádio de Alvalade às 8h30 da noite e na conferência de imprensa de ontem, Rui Borges, treinador leonino, também falou sobre esta polémica, diz que há coisas que não se podem ignorar. Independentemente de não ter sido um grande jogo naquilo que era a parte de golos, talvez, porque o jogo tem muitas nuances, deve-se valorizar muito mais isso. Agora, também concordo que não se deve relativizar aquilo que se passou, ou algumas coisas que se passaram, porque estamos num século, parece que estamos a voltar ao século passado e não é? Quer dizer, estamos em 2026, acho que não se deve relativizar isso. Agora, não vou entrar nessa luta, muito mais focado naquilo que é tentar valorizar o futebol em si. Os treinadores de Sporting e Futebol Clube do Porto na antevisão dos jogos de hoje para a jornada 22 do campeonato. Nacional da Madeira, Futebol Clube do Porto às 3h30 da tarde na Choupana, o Sporting Famalicão no Estádio de Alvalade às 8h30 da noite. 2 jogos que pode acompanhar com relato e análise sempre em direto aqui na Rádio Observadores.